Uma live aqui ao vivo no Instagram para vocês. Este vídeo depois ele fica disponível lá no YouTube. Se você quiser revê-lo ou se quiser ver o vídeo na íntegra, ele está disponível lá no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre contratação de artistas pelo poder público. Um assunto polêmico, um assunto que gera inúmeras dificuldades para o gestor municipal. Um assunto que tem gerado punições para empresas, punições para gestores públicos e para prefeituras, principalmente prefeituras do interior. E não é um assunto tão difícil, afinal é apenas um parágrafo, um inciso do artigo 25 que regula este tema. O tema é muito importante. O tema é um tema sério, que necessita da atenção de todos, que é a inexigibilidade para a contratação de artistas. A lei de licitações permitiu que o administrador público, que o gestor municipal, contratasse artistas que preenchessem certas características através de um contrato direto, inexigindo-se a licitação. O argumento para se exigir a licitação para a contratação de artistas é o fato de que aquele artista é único, ou seja, só tem um artista Caetano Veloso, só tem um artista Gilberto Gil, só tem um artista Sandra de Sá, só tem um artista Paulo Ricardo. Então você não tem como estabelecer uma disputa. A disputa licitatória ela é inviável, ela é impossível de acontecer. Por quê? Porque o artista ele é único. Esse é o fundamento jurídico da inexigibilidade para a contratação de artistas. Tema que nós vamos abordar hoje. Esse tema está na Lei de Licitações, no artigo 25 da Lei de Licitações, inciso 3. Quer dizer, artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitações. Ele traz lá quais são os requisitos para que a administração pública, para que a prefeitura municipal, para que o governo do estado, para que a secretaria de estado faça a contratação de um artista inexigindo a licitação. São poucos requisitos, mas esses requisitos, a interpretação desses requisitos é que gera dificuldades para o gestor. A primeira dificuldade é em relação à caracterização do que é artista. Quais são os três requisitos? Ser artista, a contratação se efetivar diretamente com ele ou com pessoa que esteja realmente credenciada em nome dele para contratar, e o terceiro requisito é que esse artista seja consagrado pela opinião pública. Então são três requisitos. São só esses três requisitos. As dificuldades do gestor é em relação a interpretar o que significa cada um desses requisitos. E nós vamos aqui nessa live explicar para que o gestor tenha uma facilitação nas próximas contratações. E o que justificou até a gente trazer essa live agora é porque nós estamos num período de contratação de artistas para festas de São João, principalmente no Norte e Nordeste, no Nordeste principalmente, onde são muitas as festas de São João, e as prefeituras nesse período realizam muitas contratações. E essas contratações geralmente vão gerar problemas futuros para o gestor. E isso a gente tem observado no acompanhamento de defesa junto ao Tribunal de Contas. Um abraço aqui à doutora Eliana, que está nos acompanhando, advogada que está nos acompanhando nessa live. Muito obrigado, doutora Eliana, pelo seu boa noite. Então, o tema de hoje é esse: contratação de artistas pela administração pública, utilizando-se da possibilidade de inexigir a licitação. Como eu disse, são três requisitos. O primeiro é que a pessoa seja artista. Quem que é artista? Quem exerce alguma atividade dentro da arte. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, por exemplo, num processo tratando deste tema, ele entendeu que as pessoas, para se beneficiarem, os contratados, para se beneficiarem
dessa condição de artistas, o primeiro requisito seria que este contratado tivesse registrado junto à Ordem dos Músicos ou algum órgão ligado aos artistas. Por exemplo, os músicos seria a Ordem dos Músicos do Brasil. E ele precisaria, para efetivar a contratação, que ele trouxesse comprovante desse registro, que ele comprovasse o exercício dessa atividade. Mas acreditamos que existem outros meios que o gestor pode utilizar para juntar ao processo de inexigibilidade. É necessário que se monte um processo. Muita gente questiona isso. Basta o contrato? Não. Esse contrato tem que ser originário de um processo de inexigibilidade. É preciso existir o processo de inexigibilidade. Sem o processo de inexigibilidade, não há que se falar em efetivação de contrato. Qualquer contrato público, ele necessita, obviamente, que a administração leve aquilo de forma expressa, de forma escrita, que tenha um documento para aquilo. E aquele documento tem que nascer de um processo administrativo. Processo administrativo, alguém de uma secretaria responsável, geralmente secretarias de turismo, secretaria de cultura, ele vai solicitar autorização, por exemplo, ao prefeito municipal, para que o prefeito autorize a contratação daquele artista e vai justificar. Pretendemos contratar o artista Cláudia Leite, por exemplo, por causa das características dela, de atrair um grande público, de ser afamada no Brasil todinho. Ele vai trazer as justificativas. Aí, nessa justificativa, é importante que ele se preocupe com a questão do preço. Também na inexigibilidade se verifica a hipótese de superfaturamento de preço. Como é que ele vai comparar o preço de um artista? Esse artista vai trazer no ato do contrato provas de que ele já foi contratado em outro município ou em outro estado e que os contratos versaram dentro daquele valor que ele está propondo. Digamos que a prefeitura pretenda contratar a Cláudia Leite. Aí a Cláudia Leite vai ter que trazer elementos, contratos que ela realizou em outras cidades, esses contratos com preços e compatíveis com o preço que ela está cobrando daquele município. Se o contrato que ela vai firmar com o município tiver um preço diferente do que ela cobrou em outros lugares, há necessidade que se faça uma justificativa. Já percebemos, já notamos em alguns processos, justificativas de, por exemplo, períodos de carnaval. No período de carnaval, a contratação de uma banda carnavalesca, ele tem um preço maior do que fora desse período. Não se justifica que se exija de uma banda carnavalesca que ela, durante o carnaval, durante o período carnavalesco, que ela cobre o mesmo preço que ela cobraria em outro período do ano. Então este é o primeiro requisito, quer dizer, tem que comprovar que é artista, mas precisa comprovar também que o preço dele é compatível com o preço do mercado, com o preço que ele já praticou em outros lugares. Essa questão do preço, eu trago um exemplo do cantor Naldo. O cantor Naldo, como vocês sabem, ele teve um período que ele teve muita fama e poucos meses depois ele apresentou uma queda da sua popularidade. Quer dizer, não havia aquela popularidade que havia atrás. E os preços dos contratos dele foram diminuindo. Do mesmo jeito que eles foram subindo quando ele começou a fama dele, esses preços também foram diminuindo quando a fama foi diminuindo. Quer dizer, uma proporção de uma coisa em relação à outra. Então, é importante que se justifique no processo a questão do preço, que o artista, que o órgão público, a prefeitura, a comissão de licitação, ela pesquise em outros estados, em outros municípios. Essa pesquisa pode ser feita pelo Google, pelo Diário Oficial, que ele junte no processo de inexigibilidade comprovantes de que aquele mesmo artista foi contratado em outros lugares por um preço compatível com aquele que ele está oferecendo. Se a Cláudia Leite, por exemplo, digamos que ela peça para fazer um show no município de Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, ela peça um preço de R$200 mil. E ela vai precisar trazer o representante dela, ou a própria prefeitura vai obter isso na internet, outros contratos
da mesma cantora, que tenha um preço compatível com aqueles R$200 mil que ela está solicitando para o município de Cantagalo. Então o preço precisa ser compatível com outros contratos realizados. Então ela comprovou o primeiro requisito. O primeiro requisito do artigo 25.3 da lei de licitação é que ele seja artista. O segundo requisito, esse que gera mais problemas, é em relação ao quem vai assumir o contrato. Por exemplo, se a cantora Cláudia Leite, vamos usar o exemplo lá do município de Cantagalo, resolveu fazer um contrato com a prefeitura de Cantagalo. Verificou-se o preço, ela é artista, sabidamente ela é uma artista conhecida em todo o país. Aí você vai trazer elementos de comprovar que quem está assinando o contrato em nome da Cláudia Leite, ou ela, a própria, porque o artigo 25 fala, diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo. O que é um empresário exclusivo? O empresário exclusivo é aquele que detém autorização da Cláudia Leite para firmar o contrato em nome dela com a prefeitura de Cantagalo. Então ele detém um documento emitido e assinado pela senhora Cláudia Leite ou pela empresa que a represente, e no sentido de que aquela pessoa que está assinando o contrato, aquela pessoa jurídica ou até aquela pessoa física, está autorizada por ela a assinar o contrato com a prefeitura de Cantagalo. Aí vem uma questão, uma dúvida que sempre surge. O artista pode dar à empresa ou dar ao empresário representante dela uma exclusividade para apenas um dia? Não. Isso já foi uma prática lá do passado que os tribunais de contas do Brasil todo eliminaram. Ou seja, os tribunais de contas não admitem que a contratação se dê com pessoa que só tem autorização para um dia. Não pode. A contratação exige-se que seja ad perpétua, quer dizer, por um tempo grande, é que ele seja realmente o representante da pessoa. Também se pode se valer para isso do artista ou da comissão de licitação juntar ao processo de licitação um comprovante de outros contratos que foram assinados por aquele representante. Digamos que ela autorize o senhor João da Silva para o senhor João da Silva representar ela, Cláudia Leite, lá na prefeitura de Cantagalo. Então, o senhor João da Silva, que é o interessado no contrato da senhora Cláudia Leite, da cantora Cláudia Leite, ele vai trazer um comprovante que ele já a representou em outros contratos. Por que isso? Para provar que ele não é um representante só ocasional, um representante só para uma ocasião. Então isso é muito interessante, A gente tem visto erros em processos, os tribunais de contas têm aplicado multas a gestores públicos e até a própria empresa que efetivou o contrato, porque ela cometeu este erro, ou seja, o erro de trazer um representante que na verdade não é um representante, é uma pessoa que está só atuando naquele contrato, está atuando só naquela ocasião, e isso não serve. Então é muito interessante isso, muito interessante observar com cuidado essa representação, quem está representando, se ele realmente é um representante do cantor, do artista. O terceiro requisito é o requisito da prova da consagração, que ele tem que ser um cantor, um artista consagrado. O que é um artista consagrado? É uma pessoa que é conhecida. Esse conhecimento, por exemplo, pode ser um conhecimento da região, da cidade. Ele pode não ser consagrado nacionalmente, mas pode ser consagrado no município de Maceió, por exemplo, capital de Alagoas. Ele pode ser um artista que não é conhecido aqui no Rio de Janeiro, não é conhecido no estado de São Paulo, mas é conhecido em Maceió. Então ele vai trazer comprovantes, a comissão de licitação vai juntar esses comprovantes no processo. Eu sempre alerto, quando presto assessoria para a administração pública, que é importantíssimo todos os passos, todos os documentos que influíram na contratação, que esses documentos constem do processo administrativo. Por isso que é imprescindível o administrativo. Por que eu falo isso? Porque o gestor público, ele está gestor hoje. Ele não sabe se amanhã ele vai estar
ocupando o cargo. Obviamente que mesmo que ele esteja amanhã, ele não vai ficar o resto da vida como prefeito de um município, por exemplo. Vamos continuar no município de Maceió, por exemplo. O prefeito de lá tem um mandato que ele sabe que é de 4 anos. Terminou aquele mandato, o Tribunal de Contas vai oficiar a Prefeitura de Maceió solicitando informações sobre aquele contrato daquele artista Martinho da Vila, por exemplo, que fez um show lá em Maceió. E ele vai precisar de ter esses elementos dentro do processo, porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal de Contas da União, quem for, o Tribunal de Contas da União não fiscaliza esse tipo de contrato, a não ser que seja recurso advindo do governo federal, de algum ministério. Então, se atentem para esse fato. Em relação ao artista consagrado, eu vou novamente trazer o exemplo do Naldo. Eu acho que todos que vão assistir esse vídeo ou que estão assistindo, eles conheceram e conhecem o cantor Naldo, sabem que ele foi um cantor famoso. Mas daqui a 5 anos a gente não sabe se ele vai ser conhecido pelas pessoas, conhecido pelos técnicos que vão investigar um processo. Eu cito sempre nas minhas palestras o exemplo do cantor Hit, que foi um cantor, um artista estrangeiro que veio morar no Brasil e que aqui se tornou famoso. O cantor Hit, hoje, ele não é mais conhecido. Talvez a minha geração ainda o conheça, a geração mais nova que a minha não saiba quem é o cantor Hit. Então é importante que nos processos de inexigibilidade para a contratação de artista, que fique guardado todos os comprovantes dos elementos, dos documentos dos artistas que comprovem, principalmente esses 3 itens. Que ele realmente é artista, algum documento que ele possa juntar ao processo que comprove que aquela pessoa realmente é artista, que ele está sendo contratado por empresário exclusivo, comprovar isso dentro do processo, comprovar que aquele empresário que está assinando o contrato é um empresário que normalmente faz os contratos dele, ele pode juntar outros contratos e ainda vai aproveitar esses outros contratos e vai aferir o preço, porque o preço tem que ser o preço de mercado, não pode o artista cobrar no município de Maceió 200 mil por uma apresentação e no município do Rio de Janeiro 500 mil, o mesmo artista, quer dizer, na mesma semana ele apresenta no sábado em Maceió e no domingo ele quer cobrar o dobro ou o triplo em outro município. Não pode, esse preço tem que ser compatível. O recurso público, a lei de licitação já permite que se contrate sem licitação o artista, então, mas o recurso público tem que ser preservado, tem que se comprovar a economicidade dos contratos. Os contratos, todos eles exigem a economicidade, que seja provado, juntos documentos dentro dos processos que comprove que aquele valor que o artista está sendo contratado é um valor compatível com o mercado, ou seja, que na época do contrato, os contratos daquele artista tinham aquele valor. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5, daqui a 6 anos, como que vai estar a situação, se você vai ser prefeito e se ele vai continuar sendo um artista famoso. Então, recapitulando, são 3 requisitos do artigo 25.3 da Lei de Licitações para a contratação de artista, que comprove a pessoa é artista, que realmente ele é um artista que exerce essa atividade, que comprove que ele está sendo representado por um representante exclusivo, ou seja, que não seja um representante de um dia só, de 2 dias, ou de apenas uma ocasião, e o terceiro, que ele seja um artista consagrado e conhecido pela opinião pública. Aí faço uma observação, que pode ser a opinião pública do local, do estado ou do município onde ele vai ser contratado. É importantíssimo isso tudo ficar registrado dentro do processo de inexigibilidade. É um processo que é muito visado, o processo de inexigibilidade é um processo que é muito analisado pelos tribunais de contas, é um processo que o gestor precisa ter muito cuidado com ele, o gestor precisa cuidar para que ele seja perfeito, para que ele seja bem feito e que seja feito a tempo. Observa-se muita contratação de artistas que se resolve a contratação do artista a poucos dias do evento. Isso causa um problema muito sério. Existe uma outra opção que alguns órgãos públicos têm adotado para a contratação de artista, é contratar uma empresa para realizar o evento. Essa empresa realiza o evento, mas se a contratação de artista não for cobrado cachê, não for cobrado ingresso
para assistir aquele show, se a administração pública for realmente investir naquele show, patrocinar aquela apresentação musical, não está dispensado de se fazer o processo administrativo. Processo administrativo para inexigibilidade, quando entra recurso público no show, ele é imprescindível, ele tem que ser feito e tem que ser muito bem feito. A administração tem que ter muito cuidado, muito critério. Eu também faço uma outra lembrança aqui, que uma outra questão que dá muito problema em relação ao artista é que o artista ele vai para o município e faz uma exigência, traz uma série de exigências de equipamentos de show, de som e de luz que ele solicita para fazer a apresentação dele. E nós já vimos processos junto ao Tribunal de Contas onde foi-se contratado todo esse material inexigindo-se a licitação. Não. A lei autoriza que a inexigibilidade de licitação ocorra só e tão somente para o cachê do artista. Se não pode incluir nesse valor do cachê do artista, por exemplo, as despesas com camarim. Isso aí é muito claro, mas o gestor se defende, dizendo não, mas quem vai usar esses bens que estão sendo comprados para o camarim, a bebida ou comida ou o que for, é o artista, mas não. Isso aí, se o valor for necessário, ele tem que ter licitação, ele tem que realizar a licitação. E digo para vocês, num evento de 3, 4 dias, uma festa de São João, uma exposição agropecuária, um festival de música que aconteça no município, obviamente que esses gastos com camarim vão ultrapassar o limite da legislação para dispensa de licitação. Então, muito cuidado, fiquem alertas em relação a isso. Eu nunca aconselho que o gestor tente enganar, tomar atitudes diferentes do que manda a lei, especialmente na contratação de artistas, porque os tribunais de contas têm sido rigorosos, o Tribunal de Justiça também tem sido rigoroso, o Ministério Público vem acompanhando, vem apresentando ações contra os prefeitos, ações contra secretários municipais, ações contra gestores dos estados por causa da contratação de artistas. É um tema que parece não muito importante, mas se erra muito na contratação de artistas, porque muitas das vezes a pessoa que vai oferecer o show, ela apresenta uma série de facilidades, como se faz muito na administração pública. E nessas facilidades, o cara já traz quase tudo pronto, acaba que o gestor cai do cavalo, porque depois, quando ele for responder, ele já vai não ser mais prefeito, ele já não vai ser mais governador, já não vai mais ser secretário de Estado, aí ele vai estar respondendo isso e o empresário, ele dificilmente vai até localizar aquele empresário. Então é muito importante, a questão do empresário exclusivo tem dado muito problema, a questão do preço também tem dado muito problema. Então fica aqui o nosso alerta para todos os gestores que vão realizar a contratação de artistas. Peço a vocês que estão vendo pelo YouTube que se inscrevam na nossa conta do YouTube, que vocês se inscrevam no nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal. As nossas lives são todas as segundas-feiras, das 20 às 20h30 no máximo. Antes de começar o Jornal Nacional, a gente para. A gente faz a live nesse horário toda semana para que seja um horário que as pessoas já podem assistir. Sempre são dicas da administração pública. Já falamos alguns assuntos e algumas lives estão disponíveis no YouTube. Peço, não se esqueça de inscrever no nosso canal de YouTube. Não tendo nenhuma pergunta, a gente está à disposição, inclusive aqui no YouTube. Quem está vendo pelo YouTube pode deixar a pergunta embaixo que nós vamos tentar responder. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por terem vindo aqui assistir a nossa live.